Olá, gente. Boa tarde a todos e aos amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Eu sou Dalvane, conhecida como Dalvane. Eu quero contar um testemunho para que vocês entendam e conheçam um pouco da minha história. Já vimos vários hinos sendo compostos, né, por vários compositores, né, a respeito do batismo com o Espírito Santo. Inclusive, tem um hino muito lindo, né, gravado na voz da Andréia Fontes, sobre o batismo no ônibus, né? Então, isso me inspirou a eu contar a minha história. Em 1979, quando eu aceitei a Jesus como Salvador, ainda quando eu era criança, né? E porque é um ditado que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é. Então nós tínhamos que levantar as nossas mãos e aceitar a Jesus como Salvador. Então, nessa época eu congregava no bairro Pedregal. Ali a igrejinha era bem pequenininha naquele tempo. E ali o pastor daquela igreja era o pastor José Teófano, né, naquela época. E ali eu tinha ali várias amiguinhas, né, que a gente ficava ali na igreja conversando antes dos nossos ensaios. E houve num domingo, o que chamou mais atenção aqui é que num domingo, foi um domingo assim de Pentecoste, em que algumas crianças daquelas mais grandes, né, de mais grande modo de falar, né, mais velha um pouquinho do que eu, elas começaram a falar em línguas estranhas, né? E ali eu estava naquela adaptação, sabe como que criança é, né? A gente tudo observa e tudo quer fazer, né? Não são todas as crianças, mas tem algumas, né, que são dessa forma. Então, tinha uma menina lá por nome Marta, eu chamava ela de Martinha. Ela começou a falar em mistério, né? Aí eu tentei imitar, mas eu não consegui. Aí eu falei assim, depois que terminou tudo, né? Que voltou tudo normal. Aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, como que eu faço pra falar igualzinho você? É uma língua diferente. Aí ela me respondeu, tem dois tipos de batismo, o batismo nas águas e o batismo com fogo. Aí sabe como que é o pensamento de criança? Aí eu pensei comigo assim, meu Deus, eu não quero, né, fogo, né, entrar no fogo e nem dentro de uma água, né? Eu morria de medo de cair dentro de água, né, dentro do rio. Então aí eu fiquei na minha cabeça, aí ela riu e disse assim, não é fogo, né? É fogo divino. Água, o batismo na água é quando você já está grandinha. Aí você desce as águas como Jesus foi batizado nas águas por João Batista. Mas isso aí não é o seu caso. Então você quer falar língua dos anjos. Isso aí é língua dos anjos. Aí eu me interessei. Aí terminou o culto, todo mundo foi para casa e eu coloquei aquilo na minha cabeça. Aí ao deitar, sempre como a gente fazia, eu dobrava o meu joelho, né, para antes de dormir e falava com o Papai do Céu. E ali de joelho, eu falei assim, Senhor, eu quero falar a língua dos anjos. Eu quero falar a língua dos anjos. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria falar a língua dos anjos. E de repente eu deitei na cama e adormeci. Pela manhã, a minha mãe me levantou e disse, tá na hora de você ir para a escola. E ali eu estudava no colégio Orlando Negro, ali no Pedregal. E ali, naquele dia, naquela manhã, a minha mãe fez, naquela época, as mães colocavam, antigamente tinha a mochilinha, né? Que a gente carregava nas costas, e tinha a lancheira. Além de ter lanche, tinha lancheira também. E aí, chegando lá, né, no colégio, a professora, por nome Joselisa, era a minha professora da primeira série. E aí, como eu era canhoteira, eu sempre gostava de chegar cedo na escola, né, para pegar aquela cadeira assim, de canhoto.
Eu ficava lá atrás, naquela cadeira canhoteira. Aí a professora disse assim: olha, hoje nós vamos fazer um teste de avaliação para que a gente vai fazer uma prova. Então vamos ver na onde vocês estão tendo dificuldade, né, nessa avaliação. E aí mandou nós abaixar a cabeça. Falou: abaixa as suas cabecinhas e vai pensando nesse teste. E deu a folha para cada uma. Aí eu peguei e abaixei a minha cabeça ali, né? Em vez de eu ficar pensando ali naquela prova ali, né? Naquela avaliação, eu não estava pensando isso não. Eu estava pensando no culto lá de domingo, daquele avivamento, daquele Pentecoste, em que as crianças falavam em mistério com Deus, falavam a língua dos anjos. E aí eu coloquei na minha cabeça: Deus, eu quero falar a língua dos anjos. Eu quero falar a língua dos anjos. E sabe como criança é? Quando coloca algo na cabeça porque quer porque quer. E ali eu fiquei, né? Senhor, eu quero falar a língua dos anjos. Eu quero falar a língua dos anjos. De repente, eu vi em forma de um anel. Uma tocha de fogo em forma de um anel. E no meio dele não havia fogo, só em redor dele. Então formava aquele anel, como se fosse um anel de fogo em formato de um arco-íris, só que era bem forte. E aí ele entrou dentro de mim, aquele anel de fogo. Naquele momento que ele entrou dentro de mim, eu não lembro mais de nada. Naquele momento eu comecei a falar em novas línguas. O Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. E de repente muitos que estavam ali no colégio acharam que eu estava louca. Não acreditavam o que estava acontecendo, nem imaginavam o que estava acontecendo comigo. E ali, de repente, eu me recordo que uma professora disse assim: chama a diretora, chama a professora outra fulano de tal. E chamaram e vieram todos ali para ver o que estava acontecendo. E eu faltei só pegar a cadeira e colocar na cabeça e começar a falar em mistério com Deus. E de repente, vieram até com álcool para passar em mim. Aí teve um menino lá falou: não, professor, não faz isso não. Deus está batizando ela com o Espírito Santo. Aí ela, sem entender, falou: meu Deus, o Espírito está encarnando nessa menina. Leva ela para casa. Leva ela para lá, para casa. Aí, não deixa ela ficar aqui não. Aí achando que o Espírito estava encarnando em mim naquele momento, que eles não entendiam o mistério de Deus, né, naquele momento, aquela aliança que Deus fez, né, dando o seu selo do Espírito Santo sobre mim. E aí eles pegaram e mandaram para casa. E ali minha mãe também sem entender, porque minha mãe não sabia, ela não era batizada ainda com o Espírito Santo. Mandou chamar outra pessoa para ver o que estava acontecendo, só que eu tinha parado de falar naquele momento, né? E ali eu não conseguia explicar para ela o que tinha acontecido. Eu só falava assim: eu fui batizada, agora eu falo a língua dos anjos, né? E aquela felicidade, aquela alegria imensa. E aí, depois de passado tempo, eu encontrei, né, tia Gentila, né, que a gente fala que antigamente, né, os pais da gente, os avós da gente, todos mais grandes, né, mais velhos, tinha que chamar de tia da benção e chamar de tia. Então, eu tenho consideração dela, chamo ela de tia Gentila. E aí, a tia Gentila viu, né, que os filhos dela chegou lá e falou: mãe, eu tenho um apelido, né? Não vou falar o apelido não, né? De criança. Aí falou assim, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo na sala de aula. Aí muitos achando que ela estava louca. Ela falou: mas ela não tá louca não, mãe. Ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí ela falou assim, depois quando foi na igreja um dia, ela falou assim: eu confirmei. Realmente ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ela fala em novas línguas, né? E então foi assim maravilhoso, assim, sabe? A sensação de receber o batismo com o Espírito Santo é algo assim, sabe? Transformador, né, na vida da gente. E depois disso, com 9 anos de idade, o Senhor Jesus me deu variedades de língua, né? Que muitas vezes assim eu falo: meu Deus, que língua é essa, né? Aí um dia alguém falou assim: você fala uma língua diferente. Eu achei que era espanhol ou inglês, mas não é, uma língua assim que nunca vi, sabe? Aqui na terra, né? Já vi várias formas de batismo com o Espírito Santo, mas essa outra língua eu nunca tinha visto, né? Aí eu falei: mas Deus sabe os seus mistérios, né? Ele dá, né, conforme, né, aquele que ele quer, né?
que o Espírito de Deus, do Santo de Deus, sela ele, né, com o Espírito Santo. Então, falar a língua dos anjos é algo extraordinário, né? Muitas vezes assim, a gente quando está sentindo a presença de Deus nas nossas vidas, nós falamos em línguas estranhas, mas essa outra nova língua que o Senhor me deu, depois quando eu estava com 9 anos de idade, ela assim, vem assim, quando no momento assim, não é direto, de vez em quando assim, ela acontece, né? Ela acontece, é uma língua diferente. Eu vejo pessoas assim comentarem, né? Porque, assim, eu não sei, né, assim, que a gente tá sentindo, né, e vai falando. Então, tem pessoas que falam assim, irmã, essa língua eu nunca tinha visto falar, né? É uma língua diferente, como se fosse o próprio Deus falando na sua boca, assim, né? Eu falei, eu não sei, né, porque eu sinto a presença de Deus naquele momento, e aí, de repente, eu começo a falar em línguas, e de repente, já vem essa outra língua, né, que Deus me dá, né, em mistério. Então, é uma coisa gostosa e eu tenho essa intimidade com Deus desde a minha infância, desde criança. Quando eu vou orar, dobrar o joelho e sempre o Senhor me mostrava sempre as coisas que ia acontecer e acontecia. E depois eu cresci e o Senhor sempre falava comigo assim, filha, cuidado com as suas vestes, não suje as suas vestes, né? Então sempre eu tive aquele medo, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas muitas das vezes a gente é falho e só pela misericórdia de Deus que nós permanecemos em pé. Estamos lutando para a perfeição, estamos lutando para a santificação. Então por isso que nós devemos estar sempre pedindo perdão ao Senhor pelos nossos atos, pelos nossos maus pensamentos, e sempre nós tentando chegar mais perto de Deus e ter intimidade com Deus. Aleluias! Então, para você que não conhece essa história do batismo com o Espírito Santo, Deus batiza a criança com o Espírito Santo. Eu tinha somente 7 anos de idade e com 6 anos o Senhor já me mostrava através de sonhos. Então eu louvo a Deus por o Senhor ter me dado esse dom maravilhoso, esse dom. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, toma posse e coloca na tua cabeça, na tua mente, no teu coração e peça ao Senhor, insista, persista, que o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo. Amém?